Bom dia, nono ano, tudo bem? Que é a professora Nayara, de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar aqui a leitura da notícia Por Fé e Lucro e faremos também a correção das atividades. Após a abertura do quarto capítulo, este é o primeiro texto. Nós vamos fazer aí, trabalhar durante esse quarto capítulo o gênero textual notícia. Nós já tivemos uma aula expositiva a respeito deste gênero textual, já vimos a questão da sua estrutura, do seu objetivo, já vimos que a notícia é um gênero jornalístico que tem compromisso com a realidade, ele tem ali características como a objetividade, como a neutralidade, a clareza, tem que ter uma linguagem clara ali, objetiva, sem julgamentos, não tem, principalmente a notícia, por ser menor, ela tem ali a intenção de noticiar, o fato, apresentar o fato acontecido ali de forma breve. Então, não tem espaço para argumentação, não tem espaço aí para apresentação de ponto de vista e opinião de quem a escreve, Diferente de outros gêneros jornalísticos que acabam tendo este espaço, como artigo de opinião, a reportagem algumas vezes apresenta ali, a partir da abordagem do ponto de vista do repórter, porém a notícia ela precisa ser clara e objetiva, certo? Vamos lá. As páginas que nós vamos trabalhar são as 170 a 176. O nome da notícia é Por Fé e Lucro. Livro de língua portuguesa, pegue um livro de vocês, acompanhe a leitura e a correção das atividades. Se você ainda não tiver feito o envio dessas atividades, registre, tire foto e envie para o e-mail maxnayara@yahoo.com. E estou disponível hoje no plantão virtual das 7 às 11. Qualquer dúvida, entre em contato comigo até 11 horas pelo WhatsApp. Vamos lá? Então, vamos começar aqui a primeira parte do nosso capítulo, do capítulo 4, aprofundando o gênero 1. É a primeira notícia que nós vamos fazer a leitura. Antes de começar a ler, a notícia que você vai ler agora foi publicada no dia 7 de março de 2015, no site da BBC Brasil, quando foram divulgadas notícias sobre ações do Estado Islâmico. O grupo terrorista divulgou imagens em que exibe a destruição de tesouros da humanidade. Esse delito exigiu pesados equipamentos e ameaçou 30 séculos de história. No entanto, nem tudo foi destruído. Algumas obras foram preservadas para serem vendidas no mercado paralelo de arte. O objetivo: conseguir dinheiro para financiar armamentos e continuar com sua ideologia extremista em nome da fé. Então veja só, aqui já conhecendo ali essas informações básicas antes de fazer a leitura da notícia, nós já conseguimos compreender aí o nome da notícia, Por Fé e Lucro, tratando ali, do Estado Islâmico, que é um grupo extremista. Vamos lá. Por fé e lucro. Estado Islâmico promove onda de destruição de patrimônio histórico no Iraque. O grupo extremista Estado Islâmico, o grupo extremista islâmico, autodenominado Estado Islâmico, começou a destruir mais um sítio arqueológico no norte do Iraque, segundo fontes curdas. A antiga cidade de Atrar foi fundada durante o Império Parta, há mais de 2.000 anos, e é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, órgão ligado à ONU, um patrimônio histórico da humanidade. No início desta semana, militantes do grupo haviam começado a demolir as ruínas da cidade de Nimrud, antiga capital do Império Assírio, fundada no século 13 a.C. O Estado Islâmico também divulgou na semana passada um vídeo em que destruía artefatos assírios em um museu em Mossul, cidade localizada a 30 quilômetros de Nimrud, Iraque.
Relatos também dão conta de que extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, junto com mais de 8.000 manuscritos. Essa onda de destruição de patrimônios históricos e culturais gerou revolta entre autoridades e pesquisadores. Eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia Al-Gailani. E aqui nós temos uma imagem de Atrá, né? Atrá era uma cidade fortificada que resistiu a ataques dos romanos. Então aqui nós temos algumas ruínas, né? Falsos deuses. Vamos lá. No controle de grandes áreas da Síria e no Iraque, o grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica, segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses. Ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte de renda para o grupo, junto com o petróleo e sequestros. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, prometeu punir os responsáveis. Esses bárbaros, terroristas, criminosos estão tentando destruir o patrimônio da humanidade, disse Abadi. Vamos persegui-los para fazer com que paguem por cada gota de sangue derramada no Iraque e pela destruição da civilização do Iraque, conclui o primeiro-ministro. E aqui nós temos mais obras, né, de arte e esculturas. Para extremistas, estátuas e outros símbolos promovem a renúncia da fé islâmica. Força política e cultural. O Império Parta era uma grande força política e cultural no Iraque antigo. No seu auge, no século II a.C., seu território cobria uma região que hoje vai do Paquistão à Síria, localizada a 110 quilômetros a sudoeste de Mossul. Atrá era uma cidade fortificada que resistiu a ataques do Império Romano graças às suas muralhas e torres. Segundo Said Mamuzini, do Partido Democrata Curdo, os militantes começaram a destruí-la com paz. A cidade de Atrá é grande e muitos dos artefatos estavam protegidos em seu interior, explicou Mamuzini, acrescentando que extremistas já haviam retirado o ouro e a prata que havia no local. Aqui nós temos uma imagem do Museu de Mossul, que também foi destruído por militantes. Crime de guerra. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou a destruição um crime de guerra, disse seu porta-voz. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU proibiu todo o comércio de artefatos históricos vindos da Síria e acusou militantes do grupo extremista de saquear a herança cultural para aumentar sua capacidade de organizar e realizar ataques terroristas. Isso deixa claro que nada está a salvo da limpeza cultural em curso no país, afirmou Irina Bokova, diretora da Unesco. Esta não é a primeira vez que patrimônios históricos da humanidade são destruídos por extremistas. Em 2013, militantes do Mali incendiaram bibliotecas onde eram guardados manuscritos históricos. E em 2001, o Talibã explodiu estátuas conhecidas como os Budas de Bamiyan, que datavam do século VI. E aqui nós temos, veja só, escultura representando os Budas de Bamiyan, esculpida em rocha, séculos 4 e 5, no Vale do Bamiyan, na antiga Rota da Seda, atual Iraque, e o que resultou da escultura após os atentados do Talibã contra patrimônios históricos iraquianos, em março de 2001. Então, veja só o que aconteceu, né? Agora, nós vamos para as nossas atividades. Antes disso, nós temos alguns quadrinhos aqui para discutirmos, né? Primeiro, aprenda mais.
O Estado Islâmico é um grupo muçulmano extremista fundado em outubro de 2004, a partir do braço da Al-Qaeda, no Iraque. É formado por sunitas, o maior ramo do islamismo. Os sunitas radicais do Estado Islâmico consideram que os xiitas são infiéis e devem ser mortos. Aos cristãos, os extremistas dão 3 opções: a conversão, o pagamento de uma taxa religiosa ou a pena de morte. Veja só, pessoal, que nós temos no centro da bandeira está o selo do profeta em branco, contendo 3 palavras: Alá, Rasul, Mohammed. De tradução livre, Maomé é o mensageiro de Deus. Enfim, com certeza vocês já ouviram falar, né, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, aí nos jornais, né? É um grupo extremista, né, que vive em guerra e vive com essas ações extremas, né? E aqui nós temos a notícia, né, da destruição aí de monumentos. Aqui no vocabulário desconhecido, utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes: curdas, artefatos, manuscritos e parta. Curdas, do grupo étnico que se considera nativo de uma região referida como Kurdistão. Então, os curdas são aqueles que vêm lá do Kurdistão. Artefatos, peças, objetos. Manuscritos, escritos feitos à mão. Parta, relativo a Pártia, região da Pérsia, atual Irã. O Império Parta se constituiu por volta do século III a.C. e durou 600 anos aproximadamente. Se houver outras palavras aí no texto que você tenha dúvida ou que você não conheça, pegue um dicionário e pesquise o significado, tá bom? O sentido delas. Para discutir, você já tinha ouvido falar no Estado Islâmico? 2. Nem todos os artefatos históricos foram destruídos, mas sim vendidos para financiar a manutenção do grupo terrorista. Isso nos leva a concluir que, de forma indireta, o financiamento também se constrói pelas pessoas que compram as mercadorias saqueadas e ilegais, tirando proveito da situação. Você concorda com essa atitude? Bem, gente, são atitudes aí reprováveis, né? Imagine um grupo terrorista, extremista, né, que realiza esses feitos aí, né, horrendos. Morte, destruição, chantagem. Veja só, os cristãos, eles ou se convertem, ou pagam uma taxa, ou morrem, né? Enfim, é um quadrinho aí para discutir, para você refletir sobre essa situação. Seria legal se nós estivéssemos em sala de aula para vermos aí a opinião, ouvirmos, né, a opinião uns dos outros. Desvendando os segredos do texto. 1. Qual é o objetivo comunicativo dessa notícia? Bem, nós sabemos que basicamente a notícia ela tem o objetivo, né, a função de informar, de noticiar um acontecimento, um fato. Aqui, qual foi o fato noticiado? Né? Justamente esses ataques aí a esses artefatos, né, e o financiamento de outros para o lucro, né, por fé e lucro. Então, informar ao leitor brasileiro, né, já que foi publicado lá na BBC do Brasil, sobre ações terroristas do Estado Islâmico contra o patrimônio histórico do Iraque. Pessoal, quando isso acontece, a identidade, a história, a cultura são destruídas, né? Então, esses ataques aí, eles são uma afronta, um desrespeito muito grande, né? 2. Em que local é a maior atuação do Estado Islâmico? Vamos lá. Lá no texto, nas informações, no Aprenda Mais, no Antes de Começar a Ler, nós temos ali algumas informações. Nós podemos concluir que o Estado Islâmico, ele atua ali no Iraque, né? A maior atuação dele é no Iraque.
3. Ao informar os leitores, a notícia cumpre uma função social muito importante. Pensando nisso, explique por que essa notícia foi revelada, foi relevante para a sociedade. Veja só, nós estamos no Brasil, né? Aqui nós não temos o Estado Islâmico, né? Mas veja só, é um assunto que interessa ao mundo todo, principalmente como forma de denúncia, né? Nós não podemos ser ignorantes de não ter conhecimento dessas situações que estão passando aí no mundo, né? Então, a história da humanidade pertence a todos e não podemos tolerar que grupos extremistas estejam destruindo um patrimônio que é de todos, certo? Então, é um desrespeito para toda a população do mundo, né? E outra coisa, o Estado Islâmico, ele recruta, né, pessoas aí do mundo inteiro, não é só do pessoal que está lá naquela região, não. Vez ou outra, se você pesquisar aí, você vai ver que tem integrantes aí do Brasil, né, que aconteceu alguma coisa, que foi um brasileiro pertencente aí a esse grupo extremista, né? 4. A notícia é um gênero textual marcado pela objetividade e clareza no relato das informações. Então, veja só, são características aí da notícia que nós vamos encontrando durante todo o capítulo, nos enunciados, naqueles quadrinhos de Aprenda Mais. Então, veja só, um gênero textual marcado pela objetividade e pela clareza no relato das informações. O que é relato? Relato é um tipo textual que vai narrar, contar, né? Não vou colocar o narrar para não confundir com o tipo narrativo, mas ele vai contar ali acontecimentos reais. Ele é muito parecido com a narração, né? Por isso o tipo narrativo, por isso que há esse confronto aí. Porém, o tipo narrativo, ele trata de fatos e acontecimentos ficcionais, enquanto o relato ele está voltado aí para acontecimentos reais. E a notícia, ela tem compromisso com a realidade. Por esse motivo, geralmente é um texto curto que visa relatar apenas o necessário acerca dos fatos. Então, veja só outra característica: a notícia é um texto curto, né? Em contrapartida da reportagem, que ela é extensa, ali há espaço para entrevistas, né? Há espaço ali para mais dados. A notícia não, a notícia ela vem trazer o fato ali de forma clara, rápida e objetiva. Textos jornalísticos que investigam mais a fundo os fatos, normalmente tratando sobre vários pontos de vista, não são notícias, mas reportagens. Veja só. Então, a notícia é curta, os textos mais longos, mais extensos são as reportagens. Assim, nas notícias, o jornalista raramente se estende na abordagem dos fatos. Ele busca apenas o essencial, que pode ser bem respondido com as perguntas básicas como o que, quem, quando, onde, porquê e como. Então, ele vai tratar ali do básico da notícia, aquilo que precisa ser informado, né? Pensando nisso, releia o texto e retire as respostas, se houver, dessas perguntas básicas. Então, nós temos aqui o que, quem, quando, onde, porquê e como. Vamos lá. O que? O que a notícia está noticiando, está informando? Grupo extremista destrói sítio arqueológico, ou a destruição de sítio arqueológico por grupo extremista. Quem? O Estado Islâmico, né? Esse grupo extremista. Quando? Veja só. Espera aí, o que você vai fazer? Você não vai vir aqui e vai falar, foi em 2015, professora. Você vai pegar aqui no texto onde há a informação de quando aconteceu. Isso nós já temos aqui no início. Veja, no início desta semana. Veja só, militantes do grupo que haviam começado a destruir as ruínas, tal. Então, aqui é no início da semana. Onde isso aconteceu, pessoal? Lá no Iraque. Por que eles fizeram isso?
O Estado Islâmico alega que as imagens corrompem a sua fé em Alá, pois são usadas para idolatrar falsos deuses. Como eles fizeram isso? Como eles destruíram o sítio arqueológico? Usando paz e outras ferramentas. Veja só, nós conseguimos identificar aí essas informações, então nós respondemos as perguntas básicas, né? Então a notícia ela vai cumprir ali com o seu papel de informar rapidamente, objetivamente. Aqui nós temos, aprenda mais. Malak e o Barco, curta-metragem vencedor do Festival Internacional de Criatividade de Cannes em 2016, aborda a trajetória de uma garota síria sobrevivente de uma embarcação de refugiados que cruzou o Mediterrâneo. A abordagem do tema sob a sensibilidade de uma produção audiovisual nos permite diferentes níveis de reflexão e traz à tona a necessidade de compreendermos as manifestações artísticas como produções tão relevantes quanto as notícias que consumimos diariamente. Aí aqui ao lado nós temos o link para você assistir este curta-metragem. Em 1990, o jornal Estado de São Paulo publicou a primeira edição de seu famosíssimo Manual de Redação e Estilo, um guia que desde então orienta os jornalistas na elaboração de seus textos. Então veja só, se você pretende ser jornalista, fazer aí a graduação, a faculdade em jornalismo, veja só, já tem uma indicação aí. Nas suas instruções gerais, veja o que diz o manual a respeito da clareza e objetividade. Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias. A simplicidade é a condição essencial do texto jornalístico. Quando vocês forem desenvolver as propostas aí, veja só, seja simples, claro, objetivo, direto. Lembre-se de que você escreve para todos os tipos de leitor e todos, sem exceção, têm o direito de compreender qualquer texto. Por isso, a notícia ela precisa ser clara. Vamos voltando aqui para a quinta questão. Um dos mecanismos textuais que ajudam o autor de um texto a ser claro e objetivo é a coesão. A coesão é responsável, entre outras coisas, pela relação textual entre palavras e expressões, evitando repetições desnecessárias. Quando nós estudamos conectivos, quando nós estudamos pronomes, geralmente nós estudamos pronomes e a coesão. Por quê? Pronome é uma classe de palavras que vem aí em função do nome. E muitas vezes nós utilizamos para evitar repetições. Então, quando o texto ele é repetitivo, tem informações ali, palavras, expressões que são repetidas demais, torna o texto aí pecando na coesão, né? O texto acaba pecando na coesão. Então, quando nós estudamos essas classes de palavras, quando nós aprendemos os conectivos, a utilização das conjunções, né, a semântica ali que envolve essas palavras, é justamente para você aperfeiçoar a sua escrita e você ser mais coeso, seu texto ser mais coeso. Para entender melhor como esse importante mecanismo textual funciona, releia atentamente o segundo e o terceiro parágrafos logo abaixo, e em seguida procure responder as questões propostas. O Estado Islâmico também divulgou na semana passada um vídeo em que destruía artefatos assírios em um museu em Mossul, cidade localizada a 30 quilômetros de Nimrud, Iraque. Relatos também dão conta de que extremistas incendiaram uma biblioteca na mesma cidade, junto com mais de 8.000 manuscritos. Essa onda de destruição de patrimônios históricos e culturais gerou revolta entre autoridades e pesquisadores. Eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia Al-Gailani. O termo extremistas retoma qual expressão colocada anteriormente? Vamos lá. Nós temos aqui marcados extremistas. É um termo ali, expressão que já foi dita anteriormente. O Estado Islâmico também divulgou tal.
Relatos também dão conta de que extremistas. Quem são esses extremistas? Quem pertence ali ao Estado Islâmico. Então, extremistas está retomando Estado Islâmico. Está evitando ali a repetição deste termo. Então, vamos lá, Estado Islâmico. B. Segundo o Manual de Redação e Estilo do jornal Estado de São Paulo, o jornalista deve procurar escrever com simplicidade, nós vimos isso há pouco. Por isso, deve dispensar o uso de palavras raras, de difícil compreensão. A regra é bem simples, não escreva o que você não diria. Assim, uma pessoa rejeita um convite, não declina de um convite. Uma solução é adiada, não procrastinada. Um desentendimento gera uma discórdia, não uma cisânia. Tendo isso em vista, por qual palavra poderíamos substituir a forma verbal divulgou sem alteração de sentido? O Estado Islâmico também divulgou, colocar em outra cor porque é outra questão, né? Divulgou na semana passada um vídeo. Qual outra palavra nós poderíamos colocar? Publicou. Hoje em dia também utilizamos muito postou, né? O Estado Islâmico também postou na semana passada. Todo mundo compreende, é uma linguagem clara. C. No trecho, eles estão apagando nossa história, disse o arqueólogo iraquiano Lamia Al-Gailani, poderíamos usar a palavra para substituir. Que palavra para substituir o termo destacado? Eles estão apagando. Eles estão o quê, gente? Destruindo, né? Destruindo nossa história, acabando com a nossa história. 6. Como a notícia, em geral, é um texto breve, pode ser que alguns termos ou informações sejam difíceis de compreender por parte do leitor. Para evitar isso, o jornalista pode recorrer a termos ou orações de valor explicativo. Essas ferramentas cumprem o duplo papel de informar o leitor e facilitar a construção de sentido. Então, veja só, vez ou outra, há necessidade de se utilizar algum termo ali que é de difícil compreensão. Mas aí o jornalista, né, o autor da notícia, ele vai colocar a explicação ali, né? Nós não temos as orações explicativas, subordinadas, adjetivas explicativas, que nós estamos trabalhando aí. Nós falamos que ela cumpre uma função parecida com o aposto, né? Que ele também vem explicar. Então, são termos aí que devem ser utilizados. Estão vendo? A necessidade de estudar-se a gramática para conhecer ali a função desses termos e depois utilizá-los na prática. Vamos lá, essas ferramentas cumprem o duplo papel de informar o leitor e facilitar a construção de sentido. Pensando nisso, leia os trechos abaixo, observando os termos destacados. 1. É considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, órgão ligado à ONU, um patrimônio histórico da humanidade, segundo parágrafo. 2. Ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, transformando antiguidades em uma importante fonte de renda para o grupo, junto com o petróleo e sequestros. 3. O grupo extremista segue uma vertente radical da Sharia, lei islâmica, segundo a qual estátuas são usadas para idolatrar falsos deuses, quinto parágrafo. E 4. Esses bárbaros, terroristas, criminosos, estão tentando destruir o patrimônio da humanidade, sexto parágrafo. Nesses trechos, o termo destacado esclarece o sentido de um substantivo expresso anteriormente em... Pessoal, aqui nós temos órgão ligado à ONU, grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro, lei islâmica e esses bárbaros. Quais dessas expressões em destaque estão explicando um termo dito anteriormente? Não são todas. Veja só, órgão ligado à ONU está acrescentando e explicando aqui o que é essa UNESCO, né? Um órgão ligado à ONU. Então, a nós podemos dizer que está
explicando, né? Está esclarecendo ali. Agora, ao mesmo tempo, o grupo terrorista pôs à venda alguns artefatos no mercado negro. Veja, aí nós temos uma oração que não está explicando um termo dito anteriormente. Veja só. Então, não cumpre essa função. Então, as que tem 2 aqui, você pode excluir. A letra A, a letra D, você já exclui. Aí nós temos aqui a terceira, lei islâmica. Veja só, está explicando o que é Sharia, né? O Sharia está explicando. Portanto, a 3 também. Então, as que tem 1 e 3 nós consideramos. Letra E e C. Agora, 4. Esses bárbaros terroristas criminosos. Veja só. Essa expressão aqui em destaque, ela está explicando outra anteriormente aqui? Não, aqui no período que foi destacado, não. Portanto, nós temos aqui como corretas a 1 e a 3, certo? Letra C, de casa. E finalizamos aqui a nossa videoaula de correção da atividade do livro de língua portuguesa, da notícia Por Fé e Lucro, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível até às 11 horas para atendimento aí de vocês. O e-mail para o envio das atividades maxnayara@yahoo.com. Não esqueçam de mandar as tarefas e desejo que vocês tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.